Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha Colorida, Caminhos para o Autoacolhimento. E hoje nós vamos falar sobre atitude. Se você acabou de chegar, dá uma olhadinha na playlist Astros na Trilha Colorida. Aí você vai se inteirar sobre os assuntos que nós estamos levantando aqui. A gente vai falar de atitude. E quando a gente fala de atitude, estamos falando do planeta Marte. Então, o guerreiro, a guerreira, né? Esse é o arquétipo normal. Mas eu gostaria de trazer uma outra abordagem para esse planeta, a atitude, né? Porque quando a gente está falando de Marte, a gente está falando de muitas coisas, né? De abertura de caminhos, nós estamos falando de se posicionar, nós estamos falando também de briga, também de impulso, também de um monte de coisas. Mas eu quero observar hoje o planeta Marte dentro desse aspecto de atitude. E aí eu penso que seria muito gostoso a gente olhar para aquilo que motiva a nossa atitude. Não existe gente sem atitude, não existe. Todo mundo tem uma atitude. Mesmo que uma pessoa pareça assim mais recatada e tudo vai depender da motivação que ela tem para ter essa atitude. E é disso que eu estou falando. E para a gente poder estudar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai trabalhar com os elementos. Então, o Marte em signos de fogo tem uma atitude por causa da vontade. É a vontade que vai motivar a atitude do pessoal de fogo. É a vontade de construir alguma coisa, a vontade de estar com alguém, a vontade de quebrar limites, a vontade de quebrar fronteiras, a vontade de se posicionar, a vontade de sair por aí, a vontade de conseguir um bom emprego, seja lá o que for, a motivação vai ser a vontade. Claro, o pessoal de fogo é mais para fora mesmo, né? Então tem uma certa impulsividade aqui, talvez, tem um certo ser direto, ir direto na história, uma coisa de talvez não perguntar muito para o outro o que o outro acha, né? Vai! É o pessoal do fogo, né? Com aquele brilho todo, com aquela... vai pela vontade. Aí nós temos o pessoal de terra. O pessoal de terra, a motivação que motiva a atitude do pessoal de terra é a realização. Eles vão ter atitude para realizar algo. E por isso, pode ser que seja uma atitude mais paciente, uma atitude mais calma, uma atitude que olha um pouco mais tudo o que está acontecendo. Uma atitude que pode, por exemplo, estar ligada com a manutenção de alguma coisa, com uma atitude de aguar as plantas para que elas cresçam, por exemplo. Né? Sempre lembrar que o elemento terra está muito ligado com a realização, com aquilo, com a coisa concreta. Então, toda vez que tiver algo concreto para ser feito, ele vai se sentir motivado. Essa vai ser a motivação para ter atitude. O pessoal do ar, a motivação para o pessoal do ar é a troca. É a troca. A troca com o outro, a troca com a comunidade, a troca de conhecimentos, é a troca, é o dar e o receber. Então, quando que o pessoal do ar vai ter atitude? Quando esses assuntos estiverem em cena, né? Quando a comunidade precisa, ou quando o meu namorado precisa, ou quando eu quero adquirir um novo conhecimento. É isso que vai motivar a atitude do pessoal do ar. E o pessoal da água, o que vai motivar são os sentimentos, são as emoções,
Mas sim, o pessoal da água, por exemplo, vai ter uma atitude forte se as emoções estão em jogo. O cuidado com a sua cria, por exemplo, com as crianças, ou, por exemplo, um momento de muita tristeza ou um momento de muita alegria. É isso que vai motivar o pessoal da água, né, a ter uma atitude. O pessoal que tem o Marte na água, a ter uma atitude. Pode ser também que as coisas da imaginação vão motivar o pessoal da água. Se for para imaginar algo, se for para criar algo, talvez eles tenham mais atitude. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Assim, isso foi rapidinho, como sempre. Eu insisto que eu não vou aprofundar a astrologia assim, nesse formato, porque eu acho a astrologia uma coisa tão pessoal, né? Eu prefiro estar bem próximo de você para a gente poder se aprofundar na astrologia. E para isso, olha, eu tenho cursos, eu tenho as minhas análises, você pede a informação, entre em contato comigo e fica sabendo de como a gente pode aprofundar esse assunto. A minha intenção aqui é apenas o autoconhecimento. Então, o que acontece? Às vezes, apesar da pessoa ter uma motivação grande para ter atitude, ela não consegue. E aí a gente vai ter que olhar algumas coisas, algumas com o mapa astral é mais fácil, mas se não você pode também perguntar para você o que te impede de ter uma atitude, o que você vai perder se você tiver uma atitude. Essa é uma pergunta muito boa. E a outra pergunta boa é: o que você vai ganhar se você tiver uma atitude? E, por favor, procure se perguntar como é a sua atitude. Porque algumas são estratégicas, não vão direto ao assunto, elas vão olhar tudo e vão trabalhar de uma maneira estratégica. Outras atitudes estão tão ligadas com, por exemplo, o relacionamento, que preferem ser diplomáticas. É falta de atitude? Não. É apenas uma maneira diferente de lidar com essa força de impulso, com essa força de ação, com essa força de atitude. Existem várias maneiras. Procure saber qual é a sua. E por que é legal quando a gente sabe qual é a motivação da nossa atitude, né? Marte vai abrindo caminhos para as coisas que a gente quer. Não tem jeito, tudo que você quiser ou necessita vai precisar de movimento. E Marte vai fazer esse movimento, vai dar o foco, vai dar direção, vai dar energia, né? É o princípio de uma atitude que leva você a conseguir as coisas que você quer, que você precisa. Então, se você sabe mais ou menos qual é a motivação da sua atitude, você consegue trabalhar um pouquinho melhor, caso nesse momento você esteja assim num momento que está se achando meio sem atitude, meio sem força, meio sem direção, meio sem saber, qual é o próximo passo que eu dou, né? Então, por exemplo, se o Marte está em fogo, o que motiva ele é o entusiasmo, no final das contas. Então, se você precisa se movimentar na direção profissional, por exemplo, busque se entusiasmar por essa profissão ou busque uma outra profissão, uma outra coisa que faça com que esse entusiasmo apareça em você. Se o seu Marte estiver em terra, a motivação dele no final vem através de atingir metas. Às vezes você está querendo, não sei, terminar uma faculdade, coloque metas. Coloque metas. Veja o que você vai fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mesmo que você mude as metas depois, não importa. O que vai motivar o seu Marte é o fato de atingir essas metas, né? Se você tem o seu Marte em ar, o que vai motivar esse Marte é a convivência, é o contato com as outras pessoas, é a troca. Então, se você, não sei,
precisa de uma ação, precisa fazer alguma coisa para trazer melhoria para sua casa. Então, procure pensar em ter amigos em casa, logo depois que a reforma estiver pronta, ou coisas assim, para motivar esse Marte a se movimentar. E se você tem o Marte em água, a melhor coisa é estar apaixonado por aquilo que você quer conseguir para você. Então, são truquezinhos bem rápidos, bem leves, só mesmo para reflexão. Como eu já disse para vocês várias vezes, a gente pode refinar todos esses planetas, todos os planetas dentro dos signos, né? Refinar até a cada signo, e depois tem muitos outros fatores que vão contribuir, como que a sua atitude no final realmente se apresenta, e nós vamos ter aspectos, nós vamos ter casas, nós vamos ter dispositores, nós vamos ter um monte de coisa. Mas com essa informação assim rasa, já dá para você começar a pensar, puxa, como eu faço para motivar a minha força de ação, né? A minha atitude, tá bom? Tem um exercício bem simples para poder fazer, que é bem legal. Imagina que existe uma taça que tem um líquido mágico, e se você toma esse líquido, você pode realizar o que você quiser, você pode pedir o que você quiser, todos os seus desejos serão realizados. Mas essa taça está depois de um rio, está em cima de uma montanha, depois de um rio. Esse rio não tem ponte. Como você faria para chegar do outro lado do rio? Vai fazer um trabalhinho de atitude aí. E você pode imaginar o que você quiser. Vou fazer o contrato com o canoeiro, eu vou sair pulando, eu vou nadar. Veja como é, né? E aí observa qual é a potência da sua atitude. E ame-a. Ame essa maneira que você tem, e compreenda o que é que te motiva para ter uma atitude, né? E assim a gente vai caminhando devagarinho, caminhando, caminhando, caminhando. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha trazido alguma coisa para você, de informação, de utilidade, né? E convido você a continuar com essa nossa pequena introdução às motivações, aquilo que leva a gente para o autoconhecimento, tá bom? Desejo um bom, belíssimo tempo para você, tudo de bom, e até a próxima vez. Tchau, tchau.